Olá, visitantes do canal. Meu nome é Arnaldo e estou aqui para estudar com vocês mais uma vez sobre saturação termodinâmica. Na aula de hoje, eu vou apresentar o que acontece no interior das serpentinas de ar-condicionado. Observe essa imagem. Ela é a unidade interna de um ar-condicionado que nós conhecemos como evaporador. No ensino médio, quando estudamos sobre transformação da matéria, normalmente nós aprendemos que existem 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. No evaporador, acontece uma transformação gasosa, conhecida como evaporação. Ou seja, é no evaporador que o líquido se transforma em vapor. De onde vem o líquido para o evaporador? Bem, observe na imagem. Você está vendo ali um cilindro de fluido conhecido como fluido refrigerante. O fluido refrigerante, muitas pessoas o chamam de gás de refrigeração. Na verdade, ele não é um gás, ele é um fluido. A característica do fluido é ter na sua composição líquido e vapor. Quando o mecânico de ar-condicionado coloca fluido refrigerante no interior do sistema de refrigeração, ele vai colocar tanto líquido quanto vapor lá dentro, tá? O que acontece é que o usuário liga o ar-condicionado, o fluido refrigerante começa a circular pelo sistema e, ao chegar no evaporador, ele vai se deparar com a presença do calor que chegou através do ar do ambiente onde estava, e esse calor faz com que o refrigerante na fase líquida comece a sofrer o processo de evaporação. Na animação estou representando o calor em forma de ondas. Quando ele chega na serpentina do evaporador, o fluido refrigerante que está dentro da tubulação absorve uma parcela e o ar atravessa a serpentina agora e sai dela com uma carga reduzida deste calor, que eu estou representando lá pelas setas azuis. Ou seja, entra com mais calor na serpentina e depois o ar sai com menos calor. Bem, normalmente quando as pessoas olham para o ar-condicionado, não conseguem ver essa serpentina que eu estou falando, porque, na verdade, o que é apresentado para o usuário é somente o gabinete, tá? Justamente para dar um ótimo acabamento. Agora observe a imagem embaixo. Nós temos ali do lado direito o ar-condicionado, né? No caso o evaporador. Nós levantamos a tampa deste ar-condicionado e temos acesso ali à serpentina, tá? Do lado esquerdo você vê um desenho já sem gabinete, sem nada, ou seja, uma serpentina totalmente aberta ali para que você possa ter uma ideia de como é construída. Você pode ver que são tubos em formato de serpentina, daí que vem o nome, e é ali dentro que vai acontecer a mágica. O fluido refrigerante vai entrar ali, vai circular por toda a serpentina e vai sair dela de acordo com a transformação que vai ocorrer no sistema. Recapitulando então, quando o ar atravessa a serpentina, ele está carregado de calor. Então, o fluido refrigerante começa a ferver. Pessoal, eu quero que vocês entendam que no momento da fervura, o fluido refrigerante está na fase de líquido, começa a formar o vapor e aí nós temos uma saturação. Ou seja, o líquido agora tem moléculas de vapor junto.
E no decorrer do caminho, no interior da serpentina, esse líquido começa a diminuir a sua quantidade e nós temos mais moléculas de vapor do que moléculas de líquido. Então, na serpentina do evaporador, nós vamos encontrar líquido saturado, ou seja, é quando eu tenho mais líquido do que vapor, e também eu encontro vapor saturado, ou seja, é quando eu começo a ter mais vapor do que líquido. Resumindo, serpentina do evaporador, líquido saturado e vapor saturado. O fluido apresenta então dois estados de saturação. Ele é líquido saturado ou vapor saturado. Líquido saturado é o nome dado à mistura de líquido com vapor, onde existe mais líquido do que vapor na mistura. O vapor saturado é o nome dado à mistura de líquido com vapor, onde existe mais vapor do que líquido na mistura. Bem, pessoal, muitas vezes quando estudamos física, nos deparamos com duas situações: a situação ideal e a situação não ideal. A situação ideal é quando nós encontramos tudo bonitinho, tudo perfeito, a margem de erro praticamente é zero, tá? Mas nós sabemos que na natureza nem sempre é isso que acontece. Porque devido a condições externas acaba acontecendo tolerâncias, margens de erro e nós trabalhamos muitas vezes com médias. Ou seja, a gente acaba usando valores aproximados para chegar a um determinado ponto de referência. Tá? Para nós, o ideal no evaporador é que entrasse somente líquido, mas não é bem isso que acontece. É importante que você entenda que antes do evaporador existe um dispositivo conhecido como dispositivo de expansão. Então o líquido entra nesse dispositivo e ao atravessá-lo, ele acaba evaporando uma parcela dele e fica assim na condição de saturação. Tá? Então, na serpentina do evaporador, o líquido já entra no estado de saturação. Agora eu quero que você dê uma olhadinha na imagem abaixo, onde tem uma animação que estou representando um tubo em corte. E no interior do tubo você pode verificar que existe a presença de um fluido composto de duas partes, uma parte líquida e uma parte de vapor. É exatamente isso que acontece dentro do evaporador. Bem, diante do que eu apresentei aqui para vocês, eu gostaria de apresentar também uma definição sobre saturação. Lembrando que algumas vezes, em algumas literaturas, ao invés de vocês ouvirem a palavra fluido, vocês vão encontrar gás puro. Tá? Mas não esqueçam, gás é uma coisa e fluido é outra coisa. Quando se fala gás puro relacionando ao fluido, estamos falando, na verdade, de uma substância gasosa. Então, quando qualquer gás puro ou substância gasosa ou mistura gasosa entra em contato com um líquido, a qualquer temperatura, o gás adquire moléculas do líquido. O número de moléculas será maior quanto maior for a temperatura, até um limite máximo para cada temperatura. Se o contato é mantido por tempo considerável, a vaporização do líquido continuará até que o equilíbrio seja atingido. Quando então, a pressão parcial do vapor será igual à pressão do vapor do líquido na temperatura do sistema. Uma vez atingido o equilíbrio, nenhuma quantidade adicional de líquido irá vaporizar para a fase gasosa, pois é o limite para aquela temperatura. O vapor se saturou.
Agora observe a imagem. Ali você pode ver um instrumento conjugado que é composto de dois instrumentos, um manômetro e um termômetro. Normalmente, quando o mecânico de ar-condicionado quer medir a temperatura da condição de saturação de uma serpentina de evaporador, ele usa um instrumento que possa fazer as duas coisas, ou seja, medir temperatura e medir pressão. A temperatura que será medida chama-se temperatura de evaporação ou temperatura saturada de evaporação. E no caso, a pressão é conhecida como pressão de baixa ou pressão saturada de evaporação. Observe agora esse outro instrumento. É um conjunto conhecido como manifold. Ele é composto de dois manômetros, um manômetro de alta pressão e um manômetro de baixa pressão. Observe que um é azul e o outro é vermelho. Isso para definir qual é a sua função. Então, o de baixa pressão, normalmente ele é da cor azul, tá? E é com ele que a gente vai fazer a medição da temperatura de evaporação que acontece lá no evaporador. E é através desse manômetro também que a gente vai medir a pressão de evaporação do evaporador. Mas por que o mecânico de ar-condicionado precisa fazer essa medição? Olha, algumas vezes é necessário fazer a carga de fluido refrigerante na máquina. Então, o mecânico vai colocando refrigerante através do manômetro, tá? Na verdade, ele vai conectar esse manômetro em conjunto de mangueiras e ali ele vai monitorando a pressão até que ela atinja uma pressão conhecida como pressão saturada de evaporação. Observe que, para saber qual é a pressão, é necessário conhecer o tipo de fluido refrigerante que vai ser usado no equipamento e aí, diante de uma tabela que corresponde ao refrigerante em questão, o mecânico de ar-condicionado ou de refrigeração ele vai olhar a pressão, vai fazer a relação entre temperatura e tipo de fluido, e aí ele sabe valores aproximados da carga de refrigerante. Sobre a tabela de saturação, nós vamos falar em outro vídeo, pois eu preciso de mais tempo para que a gente possa fazer as comparações entre os diversos tipos de fluidos refrigerantes e as relações entre pressão e temperatura, para que não fique muito cansativo, pois esse vídeo vai ficar muito longo. Então observe, cada refrigerante tem a sua tabela, tem a sua característica de pressão e temperatura, mas todos obedecem ao mesmo princípio. Então mantenham-se inscritos no canal, não percam os vídeos, pois a cada vídeo que a gente vai passando, nós vamos evoluindo no conhecimento da refrigeração. Ok? E isso com certeza vai fazer uma grande diferença na tua vida. Você que está estudando refrigeração e ar-condicionado, não deixe de assistir os vídeos. Não deixe de estudar, porque a cada dia você vai se aprimorando mais. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por assistir o vídeo.